Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de nos reunirmos para adorarmos o Seu santo nome, para reconhecermos que Ele é Deus, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda a ação de graças. Que nós possamos agora, meus irmãos, nos desligarmos de todos os assuntos nossos, comuns, e possamos agora, meus irmãos, nesses próximos minutos que passaremos na presença do Senhor, estarmos atentos, ansiosos por ouvir a palavra do nosso Deus, ansiosos por ouvirmos o que Deus tem a nos falar. Vamos ao Senhor em oração, meus irmãos. Pai querido, nós te bendizemos, ó Deus, nós te louvamos por toda a graça e misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós, pelo que nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer, Senhor, com todo o nosso coração. Pai amado, eu peço que o Senhor permita que nós venhamos nos achegar a Ti, ó Deus, para te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos permita te adorar pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua justiça, pela sua santidade, por todos os teus atributos gloriosos, conforme o Senhor se revela em sua palavra. Ó Pai Santo, porém, à medida que nos achegamos a Ti, nós percebemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos indignos de estarmos em Tua presença. Ó Senhor, o quanto nós fazemos o que não deveríamos fazer, falamos o que não deveríamos falar, pensamos o que não deveríamos falar, e o bem que nós deveríamos ter feito, esse nós nos omitimos. Ó Pai Santo, eu te peço, perdoa-nos, ó Pai, mais uma vez, para que nós possamos entrar em Tua presença, ó Deus, com toda boa consciência, que nenhum de nós, ó Deus, fique indiferente a este culto, ó Pai. Sabendo, ó Deus, que este não é meramente mais um culto e mais uma reunião, ó Deus, é um culto ao Deus vivo e verdadeiro, que se manifesta em nosso meio, segundo a sua soberania, para fazer a sua vontade, para consolar o seu povo, ó Deus, para exortar, para edificar, para nos curar, para realizar suas maravilhas em nossas vidas, ó Pai, conforme cremos. Ó Santo Deus, então ajuda-nos, ó Pai, a crer na Tua palavra, ó Deus, a estarmos atentos à Tua palavra e, sobretudo, Senhor, que não venhamos aqui, ó Pai, meramente, ó Deus, atrás de receber coisas de Ti, ó Deus, mas que venhamos, sobretudo, Senhor, dar a Ti, ó Deus, o louvor dos nossos corações, pois não é o Senhor que é o nosso servo para nos servir, mas somos nós que somos os Teus servos e nós viemos aqui para Te servir, para Te render honra, glória e todo louvor que é devido ao Teu nome santo, ó Pai. Que possamos então, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade, na beleza da Tua santidade, ó Deus. Enquanto nós oramos, nós pedimos, Senhor, fale conosco, ó Pai. Ó Deus, tenha comunhão conosco. Ó Deus, há tantas necessidades, ó Pai. Talvez alguns vieram aqui querendo, ó Deus, alguma bênção especial, alguma resposta para algum dilema, ó Pai. Pois nós identificamos muitas necessidades, ó Pai, mas nenhuma outra necessidade é maior do que a nossa alma tem sede de Ti. Como disse o salmista, assim como as costas têm sede das águas, a minha alma tem sede de Ti, sede do Deus vivo. Senhor, que o Senhor nos dê então, ó Pai, dessa sede verdadeira, a sede de Ti, para que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, sermos saciados. Por fim, ó Deus, eu te peço, se entrou alguém aqui nessa noite, ó Deus, que ainda não Te conhece, que ainda não conhece o Teu Evangelho, que ainda não conhece a Sua pessoa bendita como Salvador dos pecadores, eu te peço, Senhor, que haja salvação aqui nessa noite, ó Deus. Que o Senhor estenda o Teu braço todo-poderoso para salvar, pois operando o Senhor, quem impedirá? Ó Deus, estende o Teu braço, Senhor, opera as Tuas maravilhas, ó Pai. Salva, ó Deus, aqueles a quem o Senhor quer salvar aqui nessa noite, ó Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome do Teu santo Filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém, meus amados irmãos.
O nosso querido irmão Fábio, nessa noite, trará uma mensagem baseada em Hebreus capítulo 3, dos versículos 16 até o 19. O título da mensagem é: O Senhor soberano é a minha força. E como leitura, abram as suas Bíblias, por favor, aí no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Vamos ler todo o capítulo 1 e vamos até o versículo 4 do capítulo 2. Sem demora, para remirmos o tempo, vamos então ler a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: sentença, eu estou lendo na versão ARA. Talvez você possa ter alguma outra versão e haja uma leve modificação. Na versão ARA diz, versículo 1 do capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutas? Veja que o profeta já começa de uma maneira bem forte. Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Meus irmãos, está falando de Israel. Mas qualquer coincidência com a nossa realidade não é mera coincidência. Versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias, aqui é Deus falando, uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada, porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vem para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras, as tomam. Então passam como passa o vento, e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Vocês entenderam aqui, meus irmãos? O profeta começa a orar ao Senhor, dizendo assim: Senhor, até quando eu vou ver tanta violência? Não há justiça, só prevalece a injustiça. E Deus responde: vai ser pior. Eu estou preparando agora, não vai mais só haver injustiça na sociedade, vai vir uma nação injusta e vai ainda mais oprimir vocês e destruir vocês. Aí o profeta continua a sua oração no versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arpão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora.
porque por elas enriqueceu a sua porção, e eles têm gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Esse povo que vinha para atacá-los era como um pescador, com a sua rede pescando os peixes. E o profeta se indaga a Deus: permitirás então que o perverso devore aquele que é mais justo do que ele? Capítulo 2, meus irmãos. Vamos até o versículo 4. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e a resposta que eu terei à minha queixa. Essa oração dele era uma queixa, um lamento. Versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E o versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa é a resposta de Deus para o seu povo. Há injustiça em seu meio, vocês estão afundados em pecados. Deus enviará uma nação injusta e corrupta para punir os pecados de vocês. E quando o profeta clama, mas devorará o perverso aquele que é mais justo do que ele, Deus fala sim, como castigo e disciplina para vocês. Mas ele anuncia essas palavras consoladoras. Contudo, não será o fim e a destruição para a maioria de vocês, porque o justo viverá pela fé. Amém, meus queridos irmãos? Meditemos, pois, nessas palavras, amados. Agora vamos nos colocar de pé para louvarmos ao Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Praza-te, ó Deus. Desculpa, meus irmãos. Praza-te, ó Deus, em me livrar, ser presturoso em me acudir. Tenha vergonha e confusão, quem minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás, quem se compraz no meu sofrer, vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te apresse em me valer. Amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Dos nomes de poder, saber e esplendor,
o nome do meu Salvador. Profeta do meu Deus, exalto o nome teu. Trouxeste salvação a todo o que creu. Tragada foi a morte e a tua vida dá nós. Seu sangue derramou e deu-me salvação. Sem culpa agora estou e sem condenação. Me redimiu meu sumo sacerdote, sim, morreu por mim. Eu amo meu pastor, seus olhos guardarão minha alma errante com milhares de irmãos. A cada um conhece e os guarda com as suas mãos. Senhor e Salvador, conquistador e rei, teu cetro e poder e graça cantarei. O soberano rei tu és e eu me prostro aos teus pés. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó
Teste, som. Vamos então, meus irmãos, orar, invocando o nome do Senhor. Pai bendito, nós oramos a Ti, ó Deus, neste momento, pedindo, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, com a Sua presença. Ó Deus, pedimos que abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra, ó Pai, para que nós possamos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, ouvir e colocar em prática, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Ó Pai, pedimos também pelo Teu servo, nosso querido irmão Fábio, pedindo, ó Deus, que o Senhor agora o use, ó Deus, segundo a Tua misericórdia, Senhor, como um mensageiro do céu, ó Pai, como alguém, ó Pai, enviado para nos falar em Teu nome, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor dê-lhe sabedoria, ó Pai, intrepidez, ousadia, ó Deus, e fidelidade, para que ele possa ler, interpretar corretamente a Tua palavra e aplicar-nos, ó Pai, a Tua igreja, com toda a fidelidade, ó Pai. Eu oro pedindo essas bênçãos, ó Deus, e já te agradeço, pois creio, ó Deus, que o Senhor já nos concedeu aquilo que pedimos, ó Pai, pois pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Cadê a minha? Graças a paz, irmãos. Vocês ouvem aí? Tá pegando bem aí o som? Tá? Minha luta contínua com esse microfone aqui, né? Ficou bom? Então vamos lá. Irmãos, vamos abrir as Bíblias em Abacuque, capítulo 3. Tá baixo? Agora acho que deu uma ajudada. Abacuque, capítulo 3, versículo, a partir do versículo 17, irmãos. Acho que é um dos cânticos, poesia, salmo mais belos que já foram escritos. Vamos ler? Verso 17. Eu estou na NVI, tá? Então pode ser que esteja um pouco diferente, acho que os irmãos estão acostumados a usar a ara, mas vamos lá. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar nos lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, o Senhor é o nosso Deus soberano. Sob o teu domínio e controle absoluto, todas as coisas acontecem, Pai. E isso, Deus, deve dar total descanso aos nossos corações, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, e o Senhor é santo. O Senhor não se corrompe, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, Pai. Ó Deus, revela-nos, Pai, a verdade sobre quem Tu és, sobre o Teu poder, sobre o Teu domínio sobre todas as coisas, Pai. E nos coloque, Pai, prostrados aos Teus pés, de joelhos, Pai, adorando o Teu nome, pela fé, Pai. Fala conosco, Deus. Fortalece Tua igreja. Aviva-nos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos,
Eu estava conversando com o pastor Josué. Ele foi lá em casa essa semana, vocês viram uma fotinho lá, né, no grupo da igreja. E a gente estava conversando sobre um irmão muito querido nosso. Que assim como eu lá atrás, quando eu era jovem, começou a pensar sobre, de forma geral, assim, e resumindo bastante aqui, sobre o mal, sobre o sofrimento, a consequência do mal, sobre o sofrimento na vida. E ele acabou levando um aspecto da doutrina reformada, me parece. Ele saiu da superfície e começou a pensar mais sobre ela, que é a doutrina da soberania de Deus, como Deus controla todas as coisas. E me parece, pelo que eu sei, que ele entrou lá em conflito com essa fé, e ao longo da história a gente vê que isso aconteceu, né? Porque não aconteceria com ele, já aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com os irmãos. Como pode um Deus bom, todo-poderoso, onisciente, permitir o mal no seu mundo? O mal e o sofrimento. Ali no século, entre o século 3 e o século 2 antes de Cristo, viveu ali um filósofo grego chamado Epicuro. E ele pensou sobre essas coisas também. E ele propôs um trilema muito famoso que é discutido até hoje entre os filósofos. E ele trata sobre o problema do mal. Então, ele avalia, ele analisa Deus sobre 3 aspectos específicos, ou 3 atributos de Deus: a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onibenevolência. Ou seja, onibenevolência, Deus é todo bom. E, portanto, ele não pode fazer o mal, porque é contrário à sua natureza. E tudo que ele faz é bom. Sua onisciência, ele tem um conhecimento completo e perfeito, exaustivo sobre todas as coisas. E sua onipotência, ele tem todo o poder. Nada pode refrear sua mão. Querendo ele, ele faz o que quiser. Como explicar o mal no mundo, então? Ele propõe a seguinte coisa. Ora, ele pensa: o mal existe. O sofrimento e o mal existem no mundo. Quem pode negar o mal no mundo? Bom, dado isso, se Deus é onisciente e onipotente, então ele conhece todo o mal e sabe exatamente quando o mal vai acontecer. E se ele é onipotente, ele tem o poder de impedir que o mal aconteça. Mas o mal acontece, então Deus não pode ser bom. Segundo o Epicuro, segundo esse raciocínio de Epicuro, certo? Porque ele é onisciente, ele é onipotente, o mal existe, existe porque ele quer. Logo, ele é mau. Agora, imagine que, bom, Deus é onipotente e onibenevolente, ele é todo poderoso, mas ele é bom. E o mal existe. Então, ele não é onisciente. Porque ele não sabe todo o mal que existe, nem quando o mal vai acontecer. Então, ainda que ele seja bom e queira e tenha poder para impedir o mal, bom, ele não deve ser onisciente, porque o mal acontece, então ele não consegue interceptar esse mal. E por fim, a última proposta do seu trilema é: bom, Deus é onisciente e onibenevolente. Ele tem todo o conhecimento sobre todas as coisas, ele sabe de todo o mal e exatamente quando o mal vai acontecer. E ele é todo bom. Mas o mal acontece, então talvez ele não seja todo poderoso, porque ele não teve poder para impedir com que esse mal aconteça. Isso foi proposto por Epicuro antes de Cristo, né? Entre o século 3 e 2 antes de Cristo. Mas o problema do mal é um problema que persiste até hoje, nos nossos dias. As pessoas discutem. Vocês, irmãos, nunca pararam para pensar? Eu vi uma notícia, esses dias eu estava lendo lá sobre algumas coisas e apareceu uma notícia já relativamente antiga, acho que foi no final do ano passado, se eu não me engano, de uma pessoa estava trabalhando numa obra e o marido caminhoneiro, acho que vocês devem ter ouvido falar que passou, foi noticiado em tudo quanto é lugar, né?
e estava a esposa com as 3 filhas, e essa pessoa entrou à noite lá e abusou da mãe, das 3 filhas e matou todo mundo. Ele matou as 4 mulheres depois de ter abusado das 4. Vocês nunca se questionaram sobre a bondade de Deus, ou a onipotência de Deus, ou a onisciência de Deus, ou onde está Deus diante de uma atrocidade dessa? Ele assistiu tudo isso e não fez nada? Por quê? Porque pegaram ele desprevenido? Porque ele não teve poder? Ou porque ele é mau e quis que isso acontecesse? Em 2004, acho que todos vão lembrar do tsunami lá na Ásia, né? Atingiu vários países, a Indonésia, o Sri Lanka, a Índia. Quase 300 mil pessoas morreram, né? Próximo de 300 mil pessoas morreram. Acho que foi aquele terremoto que teve aqui no Haiti, acho que foram, da nossa época aqui, as 2 maiores catástrofes naturais que ocorreram, número de mortos. Mas lá no tsunami, esse problema ressurgiu novamente. E alguns pastores muito proeminentes aqui no Brasil retomaram esse questionamento. Como pode Deus permitir que algo tão ruim acontecesse? Porque você vê, eu vi uma pregação um dia, e o pastor estava pensando sobre essas coisas, ele fala assim, ó, o mal, ou o sofrimento, melhor dizendo, com um propósito, você até consegue entender. Por exemplo, um homem que vai para a guerra e sofre lá na guerra. É horrível. Imagina a Primeira Guerra Mundial, você ficar nas trincheiras lá. Foi algo horrível. E eles morrem lá. Mas ele fez isso para salvar o país. Você consegue entender isso? Agora, o sofrimento sem razão e sem motivo aparente nenhum, isso é difícil, como o tsunami. Teve um abalo sísmico no fundo do oceano, isso gerou uma onda gigante e matou mulheres, crianças, idosos, pessoas boas, más, e morreu todo mundo. Morreu todo mundo. E aí, esses pastores aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, né, surgiu esse questionamento. Eles me parece que acabaram optando ali por crer num Deus onipotente, num Deus onibenevolente, mas não onisciente. Eles acabaram entendendo que Deus não conhecia todas as coisas, que Deus estava aprendendo a lidar com o homem e com as coisas da criação conforme ele ia se relacionando. É aquela teologia famigerada, teologia relacional. Porque eles não conseguiam compreender como um Deus bom podia fazer tal atrocidade. Ou seja, talvez o Deus da Bíblia, revelado aqui que nós vamos estudar hoje, não se encaixou naquele deusinho que eles criaram na consciência dele. E aí eles precisaram torcer o que a Bíblia diz, e a gente vai ver aqui, porque eles não conseguiram encontrar um sentido para aquilo. E porque eles não conseguiram encontrar um sentido para aquilo, eles resolveram na sua mente, logo, essas maldades não fazem sentido algum. Então, Deus não é onisciente, ou Deus não é onipotente, ou Deus é mau. E essa foi a conclusão que eles chegaram. Então, eu acho que esse é um pano de fundo um pouco. Tá dando uma microfonia aí, né, irmão? Eu preciso aumentar aqui, será para você abaixar aí? Dá na mesma. Está no máximo. Tá no máximo. Bom, vamos lá. Eu queria pensar sobre essas coisas e sobre o mal no mundo, mas principalmente sobre o sofrimento, e não só de forma geral, sobre aquelas coisas que acontecem na nossa vida e que abalam a nossa fé.
fazem a gente se questionar. Por que comigo? Deus está vendo isso? Como que o Deus da Bíblia, que fala que sustenta os seus filhos, permite que tal coisa acontecesse comigo? Eu creio nele. Parece que não faz sentido, não tem razão, a não ser que Deus não exista ou que Deus não seja exatamente como ele foi revelado aqui. Talvez a Bíblia seja mentirosa, porque eu não consigo encontrar um sentido para isso que eu estou passando. Como isso pode ser bom de alguma forma? Então, eu queria pensar nessas coisas, olhando para o profeta, para o livro que o profeta Abacuque escreveu. Eu quero dar um contexto breve aqui. Então, Abacuque, eu creio que os irmãos conhecem ali a história de Israel. Nesse período ali, o reino do norte já havia sido tomado pela Síria, e Abacuque pertencia ao reino do sul, ele estava ali em Judá. Muito provavelmente, a grande maioria vai dizer que ele estava lá, ele escreveu o livro de Abacuque quando o penúltimo rei de Israel, antes de Judá cair, estava reinando, o filho de Josias, ali por volta, o Jeoaquim, ali por volta do ano de 605, mais ou menos, antes de Cristo. Os irmãos, só retomando um pouco ali, o Império Babilônico derruba o Império Assírio e acaba conquistando quase todo mundo conhecido naquela época. E é óbvio que Judá cai ali. No ano de 586, ou seja, cerca de 20 anos mais ou menos depois que Abacuque escreveu esse livro, aconteceu o cerco contra Judá. Mais ou menos durante um ano, Jerusalém ficou cercada pelo Império Babilônico. E é nesse momento que Abacuque escreve a sua carta. E como que estava Judá nessa época? O reino ali de Judá nessa época? Bom, os irmãos devem se lembrar que Josias, ele implementou uma reforma no reino do sul. Ele derrubou os altares, ele que redescobriu os rolos, provavelmente o livro de Deuteronômio, que estabeleceu o culto, a leitura da palavra de Deus, e ele foi um rei que se inclinou a Deus. Mas a Bíblia fala lá em Jeremias foi ali contemporâneo de Abacuque, eles viveram na mesma época ali, muito próximo. Em Jeremias 22 e 26, ele vai falar sobre esse rei Jeoaquim, que era o rei que reinava quando Abacuque escreveu, e ele vai dizer que, olha, embora ele tivesse tido a oportunidade de se espelhar no seu pai, ele se inclinou para o mal, ele foi um rei corrupto, que oprimia o seu povo e que mandou matar os profetas de Deus. Ele queima o rolo que Jeremias escreveu para ele, com a profecia que Deus entregou para ele. Ele queima aquele rolo com a profecia. Então ele foi um rei mau que oprimia o seu povo. E aí eu entro um pouco ali no que, contextualizando os irmãos, no que Abacuque escreveu. O pastor leu ali o capítulo 1 e 2, então a gente vai ver Abacuque retratando exatamente esse cenário logo no início. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Abram aí, deixa o capítulo 1 aberto que a gente vai acompanhando. A gente vê que Abacuque estava olhando para toda injustiça, para toda opressão, para a falência judicial, moral e civil do seu reino na época que ele estava vivendo, e ele clamava ao Senhor insistentemente: meu Deus, como o Senhor pode admitir que no meio do teu povo os maus oprimam os bons? A tua justiça não seja feita. Olha o que ele diz no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro? Olha só, até quando? Ele já estava clamando há muito tempo a Deus. Ele estava insistindo em clamar a Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? É como se Deus tivesse esquecido, voltado as costas para a situação terrível em que eles estavam. E qual é a queixa dele? Até quando gritarei a ti? Violência, sem que traga salvação. E depois ele vai falar: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade?
A destruição e a violência estão sempre diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. A justiça não era feita, porque o rei era corrupto, opressor, e isso se enraizou na forma como que o povo vivia. E ele clamava continuamente a Deus, e Deus não respondia. Então ele clamava: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não fará justiça? Até quando o Senhor permanecerá como se voltando as costas para o sofrimento e para a injustiça no meio do teu povo? Mas Deus, enfim, responde ao clamor de Abacuque. Ele envia uma resposta a Abacuque. E que resposta ele dá a Abacuque? Leiam no verso 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. E ele começa a descrever, depois disso, nos versículos subsequentes, que os seus soldados estão mais alertas do que os chacais no crepúsculo, e que seus carros são mais velozes que a águia quando desce para capturar sua presa. É uma nação terrível. Então, para vocês entenderem aqui, Abacuque clama: Senhor, faça justiça no meio do teu povo, porque a impiedade, a injustiça e a opressão têm prevalecido. Até quando o Senhor deixará impune os maus? Em que Deus responde a ele. Que resposta ele dá? Eu punirei. Sabe aquela nação ímpia, adoradora de si mesmo, que tem se levantado e tem arrasado os reis por onde passam, arrasado todos os povos em que se colocam no seu caminho? Ele diz: essa é uma nação ímpia que faz a sua própria justiça. Eles não temem a ninguém. Pois é, eu levantei essa nação ímpia para julgar o meu povo. Esse é o juízo que eu vou trazer sobre o meu povo. Agora, essa é uma boa resposta? É algo que... Será que isso trouxe conforto a Abacuque? Ele clama por justiça para que Deus puna os maus e os opressores. E Deus fala que vai levantar, ele vai fazer isso. Como? Levantando uma nação ímpia, terrível, que não respeita idosos, crianças, mulheres, jovens, e acaba com todo mundo, e vai levantar essa nação ímpia, idólatra, que não tem temor nenhum do Deus de Israel, do único Deus verdadeiro, para arrasar com o povo. E percebam, é Deus que faz isso. Foi Deus que levanta. Olha só, eu estou trazendo. Eles começaram lá na Babilônia, e eles estão vindo, e eles virão e tomarão, assim como eles têm feito com as nações. O seu terror tem se espalhado, esse terror chegará ao seu povo. Porque eu estou trazendo esse terror, porque isso é o meu juízo. É assim que eu tratarei e punirei os pecados e a injustiça. Eu estou vendo, Abacuque. Você pode achar que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo, mas no tempo certo eu trarei justiça, e a minha justiça é essa. Abacuque, então, questiona Deus mais uma vez sobre como ele, sendo santo, poderia levantar uma nação ímpia para infringir ou para devorar um povo mais justo do que eles mesmos. O seu próprio povo, o povo da aliança. Leiam o versículo 13, meus irmãos. Teus olhos, isso é Abacuque questionando a Deus. Eu separei um trecho aqui desse questionamento, mas o versículo 13. Teus olhos são tão puros que não podem suportar o mal. Não podes tolerar a maldade. Olha só, Abacuque reconhecendo a santidade e a bondade de Deus. Senhor, o Senhor é santo, o Senhor não pode tolerar o mal, o Senhor não pode suportar a maldade. Por que toleras então esses perversos?
Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que ele? Deus, eu clamei ao Senhor por justiça, e a justiça que o Senhor traz é levantando um povo ímpio que não teme o Senhor, para engolir de forma terrível, infligindo dor e sofrimento ao teu povo. Como pode? E aí, irmãos, para vocês entenderem um pouco o que estava por vir, eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, a partir do verso 4. Jeremias, ele viveu essa época. E não sei se vocês lembram, mas eu disse no começo que a Babilônia, os caldeus é o povo da Babilônia, né? Então os caldeus se levantam porque Deus os levantou. E eles chegam até Judá, até Jerusalém, e derrotam Jerusalém. Mas como é essa derrota? No ano de 586, cerca de 20 anos depois dessa profecia entregue por Deus a Abacuque, o povo babilônio chega a Jerusalém. E eles tinham diversas formas de guerrear, porque, só lembrando um pouco aqui, como que eram as cidades naquela época? Eram cidades fortificadas, cercadas por muros. Os irmãos devem já ter assistido, né? Senhor dos Anéis e esses filmes que retratam, né, esse período mais... Senhor dos Anéis é fantasia, né? Mas retrata um pouco desse período medieval em que as cidades eram cercadas por muros, exércitos chegavam, e aí, como que fazia, né? Tinha que entrar um muro. Então, era assim, em Jerusalém não era diferente. Eles tinham diversas formas, estratégias de guerra, os babilônicos, né? Eles construíam rampas gigantes, eles construíam torres gigantes, eles tinham catapultas para jogar coisas enormes e atingir a cidade, mas eles tinham um outro método, que foi o método que eles empregaram ali em Jerusalém, que era o cerco. Eles cercavam a cidade. Ninguém entrava e ninguém saía. Agora, você imagina, as cidades não eram gigantes, eram relativamente pequenas, tanto é que você conseguia cercá-la com um muro. Imagina um ano cercado sem entrar água, alimento e nada. Olha o que aconteceu. Era essa a profecia. Deus levantou, a gente vai ler aqui. Deus levantou os caldeus para executar o juízo de Deus sobre Israel. E olha o que aconteceu, o que a Babilônia fez. Lamentações 4, a partir do verso 4, o Jeremias escreve aqui, é uma descrição dos terrores que ocorreram durante esse cerco. Verso 4. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidades nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém a socorresse. Seus príncipes de Jerusalém eram mais brilhantes que a neve e mais brancos do que o leite. Tinham a pele rosada, mais rosada que os rubis, eram saudáveis. Sua aparência lembravam safiras, mas agora estão mais negros que o carvão, sujos. Não são reconhecidos nas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos. Parecem agora madeira seca. Esses são os reis. Os que foram mortos pela espada estão melhor do que os que morrem de fome.
os quais, torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam os próprios filhos, que se tornaram a sua comida quando o meu povo foi destruído. Isso é um relato histórico. Isso não é fantasia. Foi isso que aconteceu. E quando a gente vai para o livro de Abacuque, verso 6, 1:6, a gente lê novamente. Vamos ler? Quem fez isso? Quem fez esse cerco e causou essas coisas? Foram os caldeus. E olha só o verso 6. Deus falando, estou trazendo os babilônicos, ou os caldeus. Foi Deus que levantou. Nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Foi essa a visão que Abacuque teve. E por isso ele questiona Deus, como o Senhor, sendo santo, tolera esse povo. Como o Senhor, sendo santo, pode usar como instrumento da sua justiça um povo cruel, que não te respeita, para devorar um povo mais justo do que eles próprios. Como, Senhor? E qual é a resposta que Deus dá? Qual é a resposta que Deus dá a Abacuque? Ele diz o seguinte, duas coisas. Veja, eu vou pedir para os irmãos abrirem Abacuque capítulo 2, verso 3. A gente vai ler o 3 e o 4. Primeira coisa que Deus diz, como que Deus responde a esse questionamento? E a gente tem que lembrar uma coisa, né? Vocês se lembram da história de Jó. Tudo que acontece com Jó, ele perde tudo. Tudo. Ele perde a família, todos os filhos, todos os bens, ele perde a sua saúde, e ele questiona a Deus o tempo inteiro. Qual é a razão? É a mesma coisa. É que Abacuque ele está olhando de forma mais geral o curso da história, e Jó está olhando para o mal que ocorre com cada pessoa. E ele questiona isso durante o livro inteiro. Mas Deus não responde. Abacuque está questionando aqui também, a mesma coisa. E olha a resposta que Deus dá a Abacuque. Pois a visão aguarda um tempo designado. A visão que ele deu a Abacuque. E fala do fim. E não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá. E não se atrasará. E aí ele diz o seguinte, escreva. O ímpio está envaidecido. Ele está falando da Babilônia aqui. Do seu rei e do seu povo. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Mas o justo viverá pela fé. Agora, é interessante essa palavra fé aqui. Porque esse versículo foi repetido por Paulo lá em Romanos. E esse versículo meio que foi a base da reforma protestante. Foi a partir desse versículo que muitos reformadores, e aí sempre a gente fala de Lutero, né, mas pensaram, olha, a salvação é pela fé. É repetindo esse versículo de Abacuque. Só que o Novo Testamento foi escrito em grego. E o Antigo Testamento em hebraico
antigo. Então, quando as pessoas traduziram o Antigo Testamento para o português, de certa forma, eles quiseram, por conta desse vínculo, e não está errado, tá? Trazer a mesma palavra. O justo viverá pela fé. Mas a melhor palavra aqui, segundo aquele dicionário exegético do hebraico que eu tenho lá em casa, faz todo um estudo sobre a palavra e sobre a mesma palavra usada nos povos do Oriente Próximo e tudo, vai dizer o seguinte, que a melhor palavra é a palavra que a NVI usou, que é: o meu justo viverá por sua fidelidade. É próximo, é parecido. Mas em outras palavras aqui, o que Deus está falando aqui? Olha, ele deu a razão. Por que ele está usando uma nação ímpia? Como pode um Deus justo e bom usar uma nação ímpia para implementar essas atrocidades? Ele não responde isso. Ele só diz o seguinte: o meu justo. E ele diz que vai livrar o povo disso? Não. Ele levantou os caldeus exatamente para fazer isso. Mas o meu justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade que ele tem a Deus e a sua palavra por meio da fé. Por meio da sua fidelidade, não ao que os seus olhos veem, o que a sua capacidade de juízo tira acerca das coisas que ele avalia e ele conclui. Não! Mas acerca da sua fidelidade ao que Deus revela na sua palavra, ainda que tudo possa dizer, não, Deus se voltou as costas contra vocês, voltou as costas contra vocês. Deus não pode ser bom, permitindo que tanta maldade exista. Mas a palavra de Deus diz que ele é o rei assentado sobre o trono, que domina sobre todas as coisas, ele é bom e justo. O meu justo viverá pela sua fidelidade, não pelo que ele vê, não pela sua capacidade de entender as coisas, mas pela sua fidelidade com base na fé que ele deposita sobre o que Deus revelou acerca de si mesmo. Ele não se abala diante das circunstâncias. Essa é a resposta que Deus dá a ele. Ele não dá uma resposta: se vocês clamarem, eu vou. Não. Ou, olha, eu vou te explicar. Essa questão do mal, ela é complexa, mas vou te explicar por que eu uso o mal. Não. O meu justo viverá pela sua fidelidade, pela fé. Suporte, creia. Mas ele continua. E ele diz, no verso 16 agora do capítulo 2, ele fala isso, mas ele fala também: olha, embora eu tenha levantado os caldeus para exercer o meu juízo contra o meu povo, eu não os deixarei impune. E a injustiça não vai prevalecer no meu mundo, porque eu sou justo e eles são maus. Olha só isso daqui, verso 16. Ele é uma palavra dirigida à Babilônia. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Isso depois de ter colocado diversos ais sobre a Babilônia. Ele fala: ai daquele que constrói a sua cidade com sangue, ai daquele que constrói as suas fortalezas por meio do roubo. Ele está profetizando contra a Babilônia. A Babilônia vai exercer e vai fazer exatamente, e vai cumprir exatamente o meu propósito de tá ruim ou tá baixo? Agora vai? Obrigado. O povo babilônico vai cumprir exatamente o meu propósito de exercer juízo sobre o povo de Jerusalém, sobre o povo de Judá. Mas eles são maus. E eles vão pagar por cada maldade que eles fizeram, porque eu sou justo. Vai durar um tempo, e nós sabemos hoje que depois do cerco, então o último rei é deportado para a Babilônia, e o reino de Judá cai, e a nação é espalhada por todo o mundo, e o povo de Israel vai então para o exílio. Mas o exílio dura quanto tempo?
70 anos. Então Deus levanta outra nação, os persas, e acaba com a Babilônia. Por meio do imperador Ciro. Ele acaba com a Babilônia. Agora, eu queria só abrir umas aspas aqui. Epicuro, ele pensou, como pode? E a gente pensa hoje, e muitas pessoas pensaram, como pode um Deus, o mal existir, se Deus é bom, todo-poderoso e onisciente? Bom, se o mal existe, ou ele não é todo-poderoso, ou ele não é bom, ou ele não é onisciente. Mas a Bíblia revela que Deus é bom, onisciente e todo-poderoso. Se Deus determinou todas as coisas e a Babilônia estava fazendo exatamente aquilo que Deus determinou que ela fizesse e cumprisse seu propósito, Deus não se torna o autor do mal? Então Deus não é mal? Mas, irmãos, olha, e eu acho importante abrir esse parênteses aqui. As coisas, essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade do homem, ela não é simples e linear como nós podemos pensar. É uma questão extremamente complexa. Eu acho que tem um texto que trata muito bem e exemplifica muito bem como essas coisas acontecem. Isaías 10, de 5 a 7. Ele está falando dos assírios. Então a gente sabe que, da mesma forma que Deus levantou o povo babilônico para exercer juízo sobre o reino do sul, Judá, ele levantou os assírios tempos antes para exercer juízo sobre o reino do norte, Israel. Mas olha o que ele fala acerca dos assírios. Isaías 10, de 5 a 7. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Ele está falando, os assírios é instrumento meu. Eles estão fazendo exatamente o que eu quero que eles façam. Eles são um instrumento que eu estou utilizando. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece. Porque Deus é vaidoso? Não, porque Deus é bom e essa nação é ímpia, é má. Para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem. Não é o que eles têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim às nações. Olha só que interessante, o que Deus está falando aqui? Olha, fui eu que levantei os assírios para exercer o meu juízo. Eles são a vara do meu juízo na minha mão, para punir uma nação ímpia, que me enfurece por conta da sua maldade. E, portanto, eles estão fazendo exatamente o que eu quero que eles façam. Só que eles estão fazendo isso por quê? Porque Deus programou eles para fazerem? Eles não queriam fazer isso, mas Deus, programou eles, eles não conseguem, enfim, eles vão ter que fazer aquilo porque já está programado. Embora eles não quisessem fazer aquilo. Não. Eles estão cumprindo a vontade do seu coração. Olha, embora eu esteja utilizando eles como instrumento das minhas mãos, eles estão fazendo exatamente o que eu determinei nos meus decretos eternos, insondáveis, para punir a maldade do povo, não é. Eles não estão fazendo isso por conta desse propósito. O propósito deles e do coração deles é outro, o coração deles é mau. Eles estão fazendo isso por conta da sua jactância, por conta da sua cobiça, por conta da sua maldade do seu coração. O propósito deles, está falando aqui, não é o meu. O propósito deles é destruir e dar fim às nações. E, portanto, eles estão fazendo isso porque eles querem. E eles são responsáveis por isso. E a Bíblia apresenta... É difícil entender isso, né? Mas a Bíblia apresenta dessa forma. Deus cumpre o seu propósito eterno, decretado desde a eternidade. Mas ele inclui nesse seu propósito eterno a vontade livre do ser humano de agir conforme a sua natureza. Deus cumpriu exatamente o que ele queria cumprir. Por meio dos assírios e por meio dos caldeus.
Mas os assírios e os caldeus foram punidos porque eles eram responsáveis, porque o intento do coração deles era mau, e eles fizeram aquilo com propósitos distintos do propósito de Deus. E a Bíblia apresenta dessa forma. Deus é soberano e controla e decretou todas as coisas. Mas o ser humano é livre e responsável e faz tudo conforme o seu coração e a sua natureza o direciona a fazer. E essas coisas correm juntas. O Augusto Nicodemos explica isso, é como se fossem dois trilhos que não se encontram, seguem em paralelo e lá no horizonte eles vão se encontrar. A vontade de Deus é a responsabilidade do homem. É assim que a Bíblia apresenta. É assim que funciona. Então, por que eu estou abrindo esse parênteses e estou falando tudo isso? Porque, embora foi o Senhor que levantou os caldeus para punir o povo de Israel, implementar esse cerco e destruir o povo de Judá, eles estavam fazendo exatamente o que eles queriam fazer. Nação injusta e terrível. E seriam punidos por isso. Essa é a resposta que Deus dá a Abacuque. O meu justo viverá pela fé, pela sua fidelidade. E quanto a eles, eles serão punidos, porque eu sou justo. Eu faço tudo como eu quero. Como Abacuque responde a isso? Eu vou ler de novo o nosso texto. Abacuque 3, 16 a 19. A partir do 16, Abacuque dizendo: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo a produção dos alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Parece que ele está descrevendo um cerco. E o que ele fala? Mesmo que tudo isso aconteça, e aconteceu, ainda assim, eu vou suportar isso chorando todos os dias e me esforçando para crer em Deus? Não. Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E olha, eu destaco aqui, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo. Ele me habilita a andar nos lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Eu queria focar esses próximos minutos que eu tenho nessa declaração. Ele atribui a força dele ao Deus soberano. Dependendo da Bíblia que você estiver usando, muito provavelmente você vai ler ali o início do versículo 19 como o Senhor Deus. Aqui na NVI está o Senhor soberano. Quais são as palavras no original que Abacuque usou aqui? Senhor soberano é Yahvé Adonai. Duas palavras. Yahvé para Senhor, Adonai no lugar de soberano ou da sua Bíblia aí de Deus. É Adonai. Tá? Yahvé a gente sabe é o nome de Deus. O nome impronunciável de Deus. E Adonai? Adonai é um nome que frequentemente também, muitas vezes acompanhado de Yahvé, como está aqui, Yahvé Adonai, era usado pelo povo hebreu antigo. E o que significa Adonai? Significa Senhor, ou meu Senhor. Um sentido mais amplo, é como se um sentido que resumisse todos os possíveis sentidos dessa palavra é a autoridade suprema de todo o universo. É o Adonai. É a autoridade suprema de todo o universo. Por conta disso, eu entendo também que, nesse caso, a tradução da NVI é melhor. O Senhor soberano, principalmente levando em consideração o contexto em que Abacuque escreve. Porque Abacuque está falando exatamente do quê? Da soberania de Deus. É Ele que levanta reinos e derruba reinos, e Ele faz tudo como Ele quer. E em determinado versículo, lá no final do capítulo 2, olha só o que ele diz. Mas continua, não.
Eu não vou lembrar onde que está agora, irmãos. Mas ele vai dizer o seguinte, que Deus continua sentado no seu trono. Cale-se diante dele toda a terra. Se algum irmão achar e quiser soprar para mim aí, o versículo eu vou ficar pronto. Oi? Muito obrigado. Ele continua sentado no seu trono. Cale-se diante dele toda a terra. Apesar de tudo isso que está acontecendo, o que isso quer dizer? Ele é o rei soberano que está sentado sobre seu trono. Nada está fugindo do seu controle. Embora todas essas coisas terríveis, e você pode pensar de forma geral, um exército tomando, mas imagina aquela mãe que matou seu filho para comê-lo. Isso aconteceu. Imagina aquela pessoa que morreu de fome. Imagina o que é morrer de fome. Aquilo aconteceu com ele, isso aconteceu. E o que está dizendo aqui? Ele está sentado no seu trono, cale-se diante dele toda a terra. Ele está reinando, ele é o soberano. E é isso, exatamente, muitos questionam a Deus. Diante de tantas maldades, de tanto sofrimento no mundo, se o Senhor é soberano, então me explica isso daqui, é difícil crer no Senhor. Mas não é essa atitude de Abacuque, é exatamente sobre isso que eu quero que os irmãos entendam essa noite. Prestem atenção nisso. Ele diz o seguinte: o Senhor soberano, aquele que fez tudo isso, que levantou os caldeus, implementou esse sofrimento todo, esse Senhor soberano, ele é a minha força, é ele que faz os meus pés como do cervo, ele me faz habitar nos lugares altos. É isso que ele diz. Eu quero meditar rapidamente sobre esse atributo de Deus, o atributo da soberania de Deus, que é retratado no livro de Abacuque, que eu entendo, olhando o livro de Abacuque, que olha, isso que traz segurança e conforto para Abacuque. Saber que Deus está sentado, assim como Isaías viu, num alto sublime trono, governando todas as coisas. Primeira coisa, sobre a soberania de Deus, que Deus, ele governa sobre tudo. Deus é soberano sobre todos os eventos e seu domínio é exaustivo. Deus tem um controle geral, ou seja, ele estabeleceu propósitos eternos mais gerais, e ele cuida para que esses propósitos eternos mais gerais sejam cumpridos. Se alguma coisa está saindo ali do controle, ele controla com a sua mão forte para que aquele fluxo geral da história, conforme ele determinou, aconteça. Ou será que ele é soberano sobre cada detalhe da sua vida, sobre cada coisa, sobre eu mexer minha mão aqui agora, e o ventilador, e tudo? Como será que é a soberania e o domínio de Deus? Bom, vamos ver. Então, primeira coisa, o Senhor é soberano sobre os eventos gerais e naturais. Olha lá, eu vou citando aqui, Isaías 40, 26, o que vai dizer? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha a cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Está dizendo que ele controla o cosmos. Foi ele que criou. Ele põe em marcha as estrelas. Ele conhece todas pelo nome. E todas lhe obedecem. Ele controla de forma geral o cosmos, o universo, todas as coisas. Mas olha o que ele diz também. Olha o que a Bíblia diz para nós no Salmo 147, de 8 a 9. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Ele tem total domínio sobre todos os eventos da natureza. Ele que está controlando tudo e sustentando até o filhotinho do corvo quando tem fome. É ele que dá alimento para o filhotinho do corvo. É ele que faz a grama crescer, que faz a chuva cair. Então aquele tsunami, foi ele que fez. Foi ele que fez. Porque ele controla todas as coisas e sustenta todas as coisas. Ele não só controla as coisas e os eventos naturais de forma geral, mas ele controla a própria história, a história humana, a nossa história.
Olha o que a gente vai ler lá em Daniel, capítulo 4, 2 versículos, eu coloquei aqui, o 17 e o 35. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o homem mais simples. Você não gosta do seu presidente? Você acha horrível o seu presidente? Foi Deus que colocou ele lá. Você não gosta das coisas que estão acontecendo? Deus domina sobre essas coisas. É o que está escrito. Versículo 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. É nos céus e na terra. Ele domina sobre tudo. Ele faz o que lhe agrada. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem lhe dizer o que fizeste. Ninguém. Ah, mas Satanás implementou uma revolta. O diabo é o diabo de Deus, dizia Lutero. Lembra de Jó? Satanás se apresenta diante de Deus e pede permissão para Deus tocar nos bens. Se Deus permite, e fala, mas não toque na sua saúde. E ele não toca, ele obedece. E depois ele se apresenta novamente, porque ele tem saúde, toca na sua saúde, mas não lhe tire a vida. E ele obedece. Deus é soberano sobre a terra, sobre a história da humanidade, sobre os reinos. Ele faz o que ele quer, como ele quer. É isso que a Bíblia diz. E ninguém lhe pode resistir e nem lhe questionar. Por que fazes assim? É isso, esse era o questionamento de Jó. Vocês lembram? Por quê? Por quê? Por quê? Ele responde Jó? Não, ele não responde Jó. Ele só fala assim, Jó, onde você estava quando eu fiz tal coisa? Onde você estava quando eu estabeleci os limites do mar? Ou quando eu fiz o Leviatã? Onde você estava? Jó, ponha-se no seu lugar. A minha sabedoria é a sabedoria eterna de um Deus que não conhece tamanho, limites, e você é uma criatura pequena. Ele é soberano sobre os homens. Olha, Lamentações 3:37. Quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não o tiver decretado? Sabe o que está dizendo aqui? Que você não pode fazer acontecer alguma coisa se Deus não decretou que você fizesse. Ele domina exaustivamente sobre todas as coisas. Ele está dominando sobre os reinos e sobre as nossas ações. Nada foge ao seu controle, ninguém pode resistir. Ele é soberano sobre a tua formação e sobre os teus dias. Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Antes disso, vai falar que é ele que forma o embrião, como ele quer. A Alice tem uma síndrome terrível. Pode ser que o Paulinho também tenha. Deus formou essas crianças como Ele quis. Ele é soberano. E cada dia da Alice, do Paulinho, meu e seu, já foram escritos no seu livro, antes de que qualquer um deles existisse. A soberania de Deus é exaustiva sobre cada detalhe. Mateus 10, 29 e 30. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Deus não tem domínio só sobre as grandes coisas, mas está falando que nenhum pardal morre hoje ou cai, se Deus não permitir, se Deus não tiver decretado assim.
Ele controla tudo, todas as coisas. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta e que Epicuro não consegue entender tal qual, então ele não é bom. Mas ele controla sobre todas as coisas. Nos mínimos detalhes. Sobre as calamidades, olha o que diz Isaías 45, da parte B do versículo 6 até o versículo 7. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aqui o pastor William já explicou isso daqui. Em algumas traduções dizem, eu faço mal. Não é o mal no sentido do pecado aqui, mas é a desgraça. É a tragédia, é o tsunami. É ele que faz. É isso que está dizendo aqui. É o seu juízo. Assou a sua vara de disciplina. Depende para quem ele direciona isso. Se é um filho dele ou não. Mas é ele que domina sobre essas coisas. Por fim, Colossenses 1, 16, 17. Pois, falando de Jesus Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo, tudo. Você, eu, as coisas visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, os céus, a terra, os exércitos dos céus e a terra, tudo subsiste nele. Ele tem o domínio completo sobre tudo. Ele não pode, nada pode pegar ele de surpresa, porque não só ele criou, mas ele sustenta todas as coisas, e todas as coisas estão acontecendo nele. Não é que as coisas estão acontecendo e ele está em algum lugar no universo correndo para lá e para cá para cuidar. Não, o universo existe nele. Nada pode fugir da sua mente, do seu poder, do seu decreto. A palavra de Deus diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, de acordo com o seu propósito, lá em Efésios, não é isso? Você entende isso? Que antes que qualquer coisa existisse, céu ou terra, ele já tinha determinado como todas as coisas seriam. De modo que nada pode influenciá-lo. Porque ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ora, se só existia ele, então o que mais poderia influenciá-lo senão ele mesmo? Ele não olhou na eternidade, viu a ação que você ia tomar, e aí, com base nisso, ele determinou que faria uma coisa ou outra. Não, a ação que você ia tomar já estava escrita, está incluída no decreto dele. O futuro só existe porque o futuro foi o futuro que ele decretou que existisse. Ele domina sobre todas as coisas, boas e más, sobre a tragédia, sobre a dor, sobre o sofrimento. Ele é o Deus soberano, nada foge do seu controle. Agora, isso para Abacuque, ele diz o seguinte: você pode estar pensando como eu pensei, como muitos pensam, como aquela pessoa que eu falei no começo, um conhecido nosso começou a pensar nessas coisas e entrou em parafuso. Conheci algumas pessoas que entraram em parafuso pensando nisso, mas vocês lembram todo o contexto de Abacuque, do que aconteceu, do que aconteceria, do que Abacuque viu, da tragédia, do sofrimento, e que foi Deus soberano sobre todas as coisas que fez isso. E o que Abacuque diz? O Senhor soberano é a minha força. O conhecimento de que Deus era soberano, inclusive sobre a tragédia, trouxe força a Abacuque, não fez Abacuque questionar. Por quê? Por quê? Eu quero partir para algumas aplicações, irmãos, e para encerrar. Diante de tudo isso que foi dito,
Você entende que a sua murmuração é uma rebeldia contra Deus? Você entende que a sua insatisfação com a sua condição é uma rebeldia contra Deus? Deus é soberano sobre tudo o que está acontecendo. Deus é soberano e tudo está acontecendo exatamente como Ele quer que aconteça. Ao invés de você murmurar, meu irmão, lembre-se de uma coisa. E eu falo para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, para a igreja. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pela fé, Abacuque descansou na soberania de Deus. E diante de uma revelação terrível de dor e sofrimento, ele não murmurou. O que ele fez? Abra em Abacuque 3 e leia a última frase do último versículo. Isso é um lamento ou é um cântico de adoração? Diante dessa revelação e de que Deus é soberano ainda sobre a tragédia, ele não lamenta, ele não duvida. Ele escreve um cântico, adorando o nome do Senhor, exultando de alegria, porque ele descansa, porque o meu justo viverá pela fé, pela sua fidelidade à revelação que eu dei. Meu irmão, viva pela fé, em fidelidade à revelação de Deus. Nós vimos que Deus é soberano, inclusive, sobre aquelas situações que nos causam dor. Mas podemos descansar, porque Ele é bom e nos trata como filhos. Eu digo para a igreja novamente, não se esqueça disso. Cada situação terrível que nós passamos, que nós não compreendemos, não olhe para isso, não se esqueça de uma coisa. Um Deus que não negou nem o seu filho, por amor, para te salvar e te resgatar. Ele é soberano sobre esse teu sofrimento. Foi Ele que fez isso. E aí se lembre do que ele diz lá em Hebreus 12, de 5 a 7. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigir como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo as disciplinas, recebendo-as como disciplinas. Deus os trata como filhos, pois qual o filho não é disciplinado por seu pai? Deus nos trata como filhos. Passamos por situações terríveis às vezes, calamidades. Mas Deus é soberano sobre isso. Ele está controlando todas as coisas. Não murmure. O que acontece é que às vezes falta sabedoria. E nós insistimos pouco em oração com Deus. Eu acho que nós podemos seguir também o exemplo de Abacuque. Nós vemos lá em Abacuque 1 que fala: até quando, Senhor, clamarei? Até quando, Senhor, clamarei? E ele faz os seus questionamentos, ele questiona Deus, como que o Senhor pode levantar essa nação ímpia? Olha o que eles vão fazer, olha o que eles fazem. Eles são maus, eles não temem ao Senhor. Ele questiona a Deus e logo depois desse questionamento, olha o que ele faz. Olha o que ele diz. Capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa.
ele insiste em oração, ele não tenta encontrar um propósito para tudo aquilo que está acontecendo fora de Deus. Ele não tenta compreender com base na sua capacidade o que está acontecendo, mas ele insistentemente, ele questiona Deus, ele ora a Deus, ele procura a Deus, ele fala, Deus, eu vou me colocar aqui até que o Senhor me responda. Até que o Senhor me responda. Sabe de uma coisa, irmão? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele respondeu. Ele respondeu exatamente o que ele perguntou? Não, assim como foi com Jó. Mas Jó lá no final disse, olha, antes eu te ouvia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Porque o Senhor me respondeu como? Me dando a tua presença, me enchendo com teu espírito, me dando a paz que excede todo entendimento. É isso que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4. O problema é que a gente desiste tão rápido, porque a gente não crê em Deus. A gente não crê que Deus tem um propósito maravilhoso e final para todo o mal que acontece. Eu não posso compreender, mas meus irmãos, Deus não é maravilhoso e grande para dar um propósito final, glorioso para todo o mal que existe? Por fim, eu chego à última aplicação. Todos os eventos que ocorrem não são aleatórios, mas Deus cumpre o seu propósito. Portanto, pela fé, glorifique a Deus em todas as coisas. Nem o pardal, portanto, nem o pardal cai se não for da permissão do Senhor. Portanto, não temam. Vocês não têm muito mais valor que um pardal? É interessante esse verso do pardal aqui. Jesus fala em que contexto? E aí, já para concluir. Ele manda os discípulos, os 12, irem pregar. E ele fala para os discípulos, bem resumidamente aqui, que eles sofreriam perseguição. Que eles seriam perseguidos, eles seriam entregues a interrogatórios, e perseguiriam e fariam todo tipo de mal a eles. Mas como que ele responde a isso? Da mesma forma que Deus respondeu a Abacuque. Tem de bom ânimo, porque é o seguinte, nem um pardal cai se Deus não permitir. Nem um pardal cai se Deus não permitir. Portanto, o que vocês estão ouvindo, como de cochicho nos ouvidos, preguem aos telhados. Porque se te pegarem e te matarem, saiba que assim como aquele pardal não cai sem propósito, a tua vida não se foi sem propósito. Porque Deus tem um propósito glorioso para todo o mal que existe. Nós somos os autores do pecado e do mal, mas Deus incluiu essas ações no seu plano maravilhoso. E agora pensa comigo um pouco. É terrível quando a gente vê o sofrimento de uma criança ou a morte de uma criança. Muito pior do que quando a gente vê de um adulto. Não causa uma coisa muito pior. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto que aquela criança é inocente. E o adulto não. Mas a criança é de fato inocente? Ela é pecadora. Por isso ela morre. O salário do pecado é a morte. Então todos que morrem pecaram. Ou nasceram com uma natureza de pecado. Agora me diz, qual foi o único homem inocente que viveu nessa terra? Foi Jesus. Ele foi o único inocente. E ele foi assassinado. Então a maior maldade que ocorreu nesse mundo foi o assassinato do Filho de Deus. Mas vocês conseguem entender como a maior atrocidade que ocorreu nesse mundo, e todos aqueles que assassinaram são culpados, porque eles quiseram assassinar. Certo? Mas por meio desse mal terrível, o assassinato do Filho de Deus, Deus cumpriu um propósito maravilhoso de salvar o seu povo. E é assim que Deus age, como em José.
Os irmãos cometeram o pecado de vender José. E eles são culpados por isso. Mas o pecado dos irmãos de José estava incluído nos propósitos eternos de Deus, de transformar aquele mal em bem e salvar os próprios irmãos de José da fome que viria sobre toda a terra naquele momento. Eu quero concluir, irmãos, lendo um trecho de uma letra de uma música. Ela diz o seguinte: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Ele usa a figura de um tapeceiro. Vocês já viram aqueles tapetes persas feitos à mão, fio a fio, que quando você olha do avesso, você não consegue entender direito o desenho maravilhoso que está sendo feito do outro lado. E às vezes você vê no meio de cores alegres e vibrantes, cores que você não gosta muito, cores nubladas, frias e tristes. Se você olha do avesso, só um pedaço específico você não consegue entender direito. Mas ao final, quando você olha o tapete do lado certo, então você vê a obra maravilhosa que o tapeceiro fez, e aqueles fios com cores que você não gostava, tristes e nublados, fazem um contraste maravilhoso com aqueles fios com cores vibrantes e vivas. Tudo isso para a glória do tapeceiro. Não se esqueça de uma coisa, irmãos. Deus está trabalhando na vida do seu povo, na nossa vida. E aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, irmãos. Confie na sua soberania, na sua bondade. Isso não é motivo de desespero ou de inquietação, pelo contrário, é motivo de descanso. Nosso descanso, em meio ao sofrimento, está no Deus Todo-Poderoso, soberano, que nos adotou como filhos amados. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, só Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e as revelou aos humildes, Pai. A pobres pecadores como nós, Deus. Ó Deus, aplique essa verdade ao nosso coração, Pai, para que a gente verdadeiramente viva cada momento da nossa vida para a glória do Senhor, glorificando o Senhor em todas as coisas, sem duvidar do Senhor, nos entregando sem reservas, totalmente com o coração inteiro ao Senhor, Pai, sem dúvidas, sem reservas, Deus, sem questionamentos, Pai, mas confiando que o Senhor está sentado sobre o trono. Essa foi a mensagem que o Senhor enviou à igreja do primeiro século, por meio do livro de Apocalipse, que estava sendo devastada pelo Império Romano. Mas o Senhor dizia: o Senhor é o Deus eterno, soberano, assentado sobre o trono. Nada fugiu do teu controle. Tudo ocorreu como o Senhor quer que ocorra, até o martírio do justo, Deus. E no final das coisas, Deus, nós veremos a tua obra, como ela é maravilhosa. Hoje eu não entendo, Pai, eu não posso entender todas as coisas, mas não é porque eu não entendo que o Senhor não tem um propósito santo, bondoso e maravilhoso sobre todas as coisas. Um dia, Pai, nós o veremos face a face, Pai. Ó Deus, então nós o glorificaremos, Pai, porque veremos como o Senhor é, e seremos como o Senhor é, Deus.
teus filhos se manifestarão de modo perfeito, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Aplique essas verdades no nosso coração. Edifica a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém.